Como a reforma tributária vai mudar a sua vida na prática? Eu sou Luiz Cubidius, CEO da Cortex Créditos Tributários, e o objetivo desse vídeo é que você entenda de maneira prática e simples como vai funcionar a reforma. Então a gente vai falar da Lei Complementar 214 de 2025, que essa é a lei que regulamenta a reforma tributária, ou como diversas pessoas estão se referindo, e eu concordo, a reforma do consumo no Brasil. Essa lei justamente ela está instituindo o IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços, de competência dos estados e municípios, e também a CBS, que é a Contribuição sobre Bens e Serviços, que tem competência da União. Esses tributos novos, né, essas siglas novas, elas vão substituir PIS, COFINS, ICMS e o ISS, criando desse jeito um sistema de IVA dual. Vocês já devem ter ouvido diversas vezes esses nomes. Isso vai gerar um crédito financeiro amplo e a incidência passa a ser agora no destino, onde a alíquota vai ser uniforme para todos os setores. Essa transição, como eu falei no vídeo anterior, ela vai ocorrer entre 2026 a 2033. Pelo menos isso é o que está no papel até agora, né? Nós teremos também algumas regras de convivência entre os tributos atuais e os novos, e a lei também está definindo os mecanismos de compensação federativa, né? Está prevendo também um tratamento de favorecimento às micro e pequenas empresas. Isso a gente vai entender um pouco melhor mais para frente, né? A gente vai ter também um fundo de desenvolvimento regional. Bom, e esse é um resumo aqui muito pragmático da Lei 214 de 2025. Agora, eu vou trazer aqui para vocês alguns casos práticos de como vai acontecer depois que a reforma começar a vigorar. Então, cada operação de venda de bens ou serviços vai gerar um débito de IBS e CBS. E cada compra de crédito, cada compra também vai gerar um crédito de IBS e CBS, que pode ser compensado, ou seja, falando em compensado, as compensações de crédito, elas não vão deixar de existir. Elas vão mudar a forma como elas serão feitas. Então, contador, advogado, assessor, corretor, é um excelente momento para você atuar em conjunto aqui com a Cortex e receber altos honorários. Então, vamos tentar agora entender na prática como que vai ficar. O contribuinte ele vai pagar apenas agora a diferença entre o débito e o crédito. Esse é o conceito da reforma, né? Então, vamos fazer um primeiro exemplo aqui, tentando imaginar um comércio varejista que esteja no lucro presumido. Um restaurante, por exemplo. Então vamos considerar que esse restaurante fatura mensalmente 200 mil por mês e tem compras tributadas de 120 mil por mês. Antes da reforma, que é o momento que a gente ainda está agora, há basicamente um mês de chegar a esse momento, esse restaurante ele paga, via de regra, 18% de ICMS sobre os 200 mil de faturamento, ou seja, 36 mil reais. E também paga, lembrando que ele está no presumido, 3,65 de PIS e COFINS sobre os 200 mil. Isso gera um imposto de 7.300, tá? Agora, vamos chegar a um total entre PIS e COFINS e o ICMS de 43.300, o que representa 21,6%. Tá? Isso é o cenário atual que está há um mês basicamente de acabar. Agora vamos simular esse mesmo restaurante após a reforma com a nova regra. Considerando que a base vai ser 26%, que é a previsão, então IBS mais CBS a gente está falando de 26%. Tá? Então, lembrando que nesse meu exemplo, esse restaurante tem um faturamento de 200 mil, vamos multiplicar esses 200 mil por 26%, chegando em 52 mil. Agora, os 120 mil são as compras, né, que já foram tributadas, ou seja, vamos fazer a conta de 120 mil multiplicado por 26, a gente vai chegar num valor de 31.200. Agora, vamos fechar essa conta, então 52 mil menos os 31.200 é igual a 20.800, ou seja, uma carga tributária de 10,4%.
né, nitidamente aqui nesse exemplo, é uma redução substancial, né, em virtude do crédito amplo, que é o conceito da reforma. Agora vamos simular, a gente simulou um restaurante que é um comércio, agora vamos simular uma indústria. Então, imagina uma indústria que tem uma receita de 500 mil mensal, e desses 500 mil, ela tem insumos tributáveis, que são 300 mil reais. Tá? Hoje, antes da reforma ainda, há menos de um mês, ela paga 5% de IPI, né, que são 25 mil reais, 18% de ICMS, que são 90 mil reais, e 9,25% de PIS e COFINS, que a gente chega em 46 mil e pouquinho. Então a gente está falando de um total de 161 mil e uns quebrados, né? Uma carga tributária total de 32,25%. Isso é a realidade atual. Com a reforma tributária, essa mesma indústria que tem um faturamento de 500 mil e 300 mil são insumos tributáveis, vão fazer a mesma conta. Então, 500 mil vezes 26% dá 130 mil de impostos a pagar. Porém, a gente precisa descontar os créditos já tributados, que são os 300 mil. Então, 300 mil vezes 26% são 78 mil. Ou seja, 130 mil para pagar menos os 78. Então, dá um total de 52 mil. Quando a gente pensa agora em carga tributária, a gente está falando de uma carga de 10,4%. Aí é uma redução brutal na carga tributária. Então, aqui a gente colocou dois exemplos, um de comércio e um de indústria. Ambos serão extremamente favorecidos com a reforma tributária. Então, eu quis justamente trazer nesse vídeo um resuminho muito pragmático da lei e também essas simulações para vocês terem uma facilidade de entendimento. E esse é o nosso objetivo, que a gente vai continuar trazendo conteúdo prático, gratuito inclusive, né? E esse é o objetivo, que vocês entendam com facilidade que a reforma ela vai trazer muitas mudanças, mas nem todas são negativas. Então, assim, no meio de tanta mudança que a gente está prevendo na reforma, eu sou um estudante eterno, né? E o direito acaba encaminhando a gente muitas vezes para a filosofia, de muitas maneiras. Então, esse momento, ele me lembra Epíteto. Então, assim, tem uma referência, né? Que assim, enquanto uns esperam para ver o que acontece, outros já estão agindo, né? Com razão, com estratégia e com serenidade. Então, como a gente demonstrou aqui para vocês com fatos, a reforma, ela não necessariamente ela é uma ameaça na sua totalidade, conforme a gente viu aqui. Ela pode ser sim uma oportunidade para quem entender a reforma, para quem se preparar para a reforma e para quem se antecipar na reforma. Então, eu afirmo aqui para vocês, o tempo da dúvida, do achismo, até da reclamação, ele já passou. Agora é tempo de a gente criar uma estratégia, pensar no melhor caminho para percorrer, para que você, contador, advogado, empresário, percorra a reforma tributária da melhor forma possível. Então, se esse assunto te interessa e te ajudou de alguma forma, eu vou te pedir para se inscrever aqui nesse canal, para deixar um like, e vou te agradecer por ter visto o conteúdo até aqui. E vou finalizar reforçando o que a gente sempre diz aqui na Cortex, né? Se é tributário, é Cortex.